Mateus 18, nós vamos ler o verso 16. É uma mensagem um pouco temática, mas a gente vai ter uma exposição aqui de um texto. Liberdade, amados, é uma palavra tão linda, é uma reflexão sobre esta manhã. Recordo que alguns anos atrás, 2019, né, pastora Vivi, lá na Pinacoteca, a juventude, a JNI aqui do distrito de São Paulo, mas aqui os irmãos, nós fizemos barulho lá, chegou em peso lá, representando a Zona Leste, eu lembro, né, o grupo de louvor, Luiz Fernando, Renata, e fomos lá na Pinacoteca, e aquilo que só Deus podia fazer ali, manifestar o reino dele, o amor dele, no meio da turma acadêmica, de pessoas inteligentes, sábios na ótica humana. E ali havia um bandeirão, ali uma faixa que falava sobre a liberdade, né? A senhora lembra, pastora? Onde está a sua liberdade? Era alguma questão assim. Onde está a sua liberdade? A liberdade é algo tão celebrado hoje, celebrado no movimento, até nos movimentos políticos de identidade de gênero, movimentos de minorias, entre as mulheres, entre os jovens, entre alguns países, em alguns lugares que há uma censura, infelizmente, que não há liberdade de expressão, que não há liberdade religiosa, que não há liberdade de voto, e por aí vai. Liberdade, amados, é algo maravilhoso. Quem não quer ter liberdade? Quem não quer ter liberdade? Um filho, quem não quer ter liberdade? Eu recordo quando eu era jovem, era adolescente, eu queria tanto, não vejo a hora de chegar a ter a maior idade, né, ter aquela liberdade, né, aí chegam os boletos, eu não quero voltar lá atrás. Mas a liberdade é algo tão celebrado, mas às vezes tão censurado, né? Às vezes liberdade no meio da igreja, liberdade nos relacionamentos, liberdade entre pais e filhos, entre irmãos e ao longo da história. Todos aqui conhecem ao Senhor, todos responderam ao chamado do Senhor, então você tem uma liberdade, o seu arbítrio foi restaurado e você tem a liberdade. Mas as pessoas que são milhares, são centenas de pessoas que eu e você nós conhecemos, as pessoas lá fora, eu faço uma pergunta: será que realmente elas têm uma liberdade? Será que elas são livres de fato? Você tem uma liberdade, mas o mundo lá fora, o que nós vamos meditar aqui um pouco, amados, o mundo lá fora, as pessoas têm o seu arbítrio, a sua liberdade, ela foi comprometida, ela foi perdida no Jardim do Éden. No momento do pecado ali original, do pecado adâmico, a liberdade que realmente, ali sim havia uma real liberdade para a humanidade. Adão e Eva, eles tinham uma outra dimensão que a nossa mente, a nossa compreensão não dá para entender. Ali havia realmente um livre-arbítrio, uma real liberdade. Mas no momento que comeu do fruto, houve o pecado e a sua liberdade foi comprometida, a sua inclinação para as suas paixões, para as suas vontades, para a sua carne, a inclinação para a morte e a real liberdade. A real liberdade foi comprometida, mas na cruz, Jesus Cristo, ele restaurou essa liberdade. No momento que quando você era criatura, nós éramos criatura e tínhamos essa liberdade corrompida, em Cristo Jesus essa liberdade ela é restaurada. E no momento que você responde com fé e com arrependimento, essa liberdade ela é restaurada. E aí você sim tem uma real liberdade. Você tem dimensão daquilo que aconteceu no passado, daquilo que aconteceu no Éden, do pecado que nos tirou da presença de Deus. E você respondeu ao chamado do Senhor. Então nós vamos meditar aqui um pouquinho sobre a liberdade. E essa é uma pergunta interessante, porque se você perguntar para qualquer um amanhã no seu trabalho, para um vizinho, para uma vizinha, para um parente, você é livre? É uma pergunta aberta e dá muitas... A conversa é longa, conversa, como se fala, pano, né, uma conversa extensa. Você realmente é livre? Você se sente livre? O que o homem tem buscado? Essa pergunta da liberdade leva também à felicidade humana. O que mais importa? Qual a coisa que mais importa? Alguns falarão ser feliz, outros falarão ter paz comigo, alguns falarão não ter boletos. Algum tempo atrás eu era desse grupo. Alguns falarão ajudar ao próximo,
Onde está a verdadeira liberdade? Aonde está a verdadeira felicidade humana? A verdade é que o pecado, ele trouxe algemas, ele trouxe condenação, ele trouxe uma prisão para a liberdade humana. Nós estávamos como fosse um sequestro, estávamos sequestrados. E só que Jesus Cristo, aquele que era o cativeiro, aonde nós estávamos presos e mortos, com a nossa prisão, com a nossa mente, com essas algemas, Jesus Cristo, ele trouxe liberdade para nós. E nós não estamos mais com esse aprisionamento. O que nós devemos fazer é simplesmente responder com fé e arrependimento ao chamado da liberdade e sair dessa prisão, sair dessa gaiola e aí sim viver a liberdade em Cristo Jesus. A real liberdade só pode ser encontrada em Cristo Jesus. Não são os movimentos sociais, não são os movimentos políticos, não são os movimentos filosóficos, ideológicos, que estão nas ruas, estão nas avenidas, estão na Paulista, com as suas bandeiras, com as suas faixas, com os seus movimentos. Não é isso a verdadeira liberdade. A verdadeira liberdade foi Cristo Jesus conquistou através do seu sacrifício. E a palavra de Deus nos fala lá em Mateus 18, verso 16, um jovem que acho que ele tinha uma certa liberdade porque ele tinha riqueza, ele tinha propriedades, tinha posses. E diz aqui, amados, Mateus 18, verso 16, acompanhem comigo. Eis que alguém se aproximou de Jesus e perguntou: Mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? E respondeu Jesus: por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer encontrar na vida, obedeça aos seus mandamentos. Quais? Perguntou ele. E Jesus respondeu: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Verso 20. Disse o jovem: a tudo isso tenho obedecido. O que me falta ainda? Amados, era um jovem rico, era um jovem que tinha propriedades, ele tinha uma liberdade financeira, e concorda comigo, quando há uma liberdade financeira, você tem liberdade de mobilidade, você está aqui hoje, você pode amanhã pegar um avião, eu vou para a Europa, eu vou para a Disney, eu vou para um parque no Nordeste, né, vou tomar água de coco. A liberdade financeira, entre aspas, traz algum tipo de liberdade. Mas aquele jovem era rico, mas ainda faltava algo para ele. O seu coração não tinha real liberdade. Havia uma prisão no coração dele, havia algemas. Porque ele pergunta: ainda falta algo para mim? O que me falta ainda é o que ele pergunta no verso 20. Verso 21, Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens, dê o dinheiro aos pobres, e você terá um dinheiro nos céus. Depois venha e siga-me. E aí o verso 22, ouvindo isso, o jovem afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas, amados. Aqui o texto fala, o personagem principal, um fato histórico daquele jovem rico, com muitas propriedades, um jovem legalista que eu falo no sentido religioso, cumpria a palavra, cumpria os mandamentos, tudo aquilo ele tinha cumprido. Ele não roubava, honrava o pai e a mãe, não mentia. Ele fazia tudo aquilo, mas ainda faltava algo para ele. No tabuleiro, no quebra-cabeça, uma peça estava faltando. E essa peça ainda para ele não havia sentido, não havia propósito, não havia razão de vida. E aí Jesus, conhecendo ele, instrui ele: tudo que você tem, vende, dá aos pobres e siga-me. Siga-me, amados, amém? Aquele jovem, amados, ele estava com uma confusão, ele estava perdido. Havia algo faltando para ele, que era a real liberdade. Ele tinha liberdade financeira, ele tinha liberdade, acho que na sinagoga, entre os religiosos, ele cumpria tudo, mas faltava uma real liberdade. E aí Jesus faz esse convite: siga-me, para lhe ter a verdadeira vida, o verdadeiro propósito, o sentido da vida, amados. O texto fala isso. A nossa geração hoje, ela tem gritado por liberdade. Nós vemos de forma certa, correta, o que movimentos políticos, o que havia algumas censuras, direitos sendo conquistados, e está certo isso. Direitos sendo conquistados pela juventude, por você poder votar, pelas mulheres, em algumas comunidades,
alguns movimentos, direitos sendo conquistados, e está certo, mas ainda há algo que falta. As pessoas estão gritando nas suas passeatas, seus movimentos, os seus carros, gritando por uma liberdade, mas ainda falta algo. E não são os movimentos sociais, não são os movimentos políticos, mas somente em Cristo Jesus, quando Ele te convida, vem e segue-me. Somente isso nós seremos verdadeiramente livres. E no momento que você responde a esse chamado com fé, como aquele jovem que teve a oportunidade, mas o seu coração ficou triste, porque havia uma prisão no coração. O dinheiro, a propriedade, tudo que ele tinha, roubou o coração dele. Ele teve a oportunidade, mas ele recusou, ele rejeitou este convite. Ele rejeitou a bênção da liberdade. Ele rejeitou e ignorou o convite de Jesus Cristo para ter a real liberdade na vida. De tudo que aqui estava aprisionando o coração dele, ele vender tudo, entregar aos pobres e seguir a Jesus. Não era só pegar tudo e entregar, mas seguir a Jesus. Muitos movimentos aí filantrópicos, as pessoas entregam tudo, mas não querem seguir a Jesus. A verdadeira liberdade está em Cristo Jesus. E você respondeu com fé, você respondeu com arrependimento. Amanhã nós temos uma luta interna. Amanhã eu e você nós temos uma luta com a carne. Amanhã eu e você nós temos uma luta com um gigante que está dentro de nós, lutando com a gente, que nos conhece. Mas você é uma nova criatura. O teu passado não te domina, não te aprisiona, não há algema sobre você. Isso não te domina mais. Eventualmente a carne está todo momento militando conosco, com o nosso espírito, mas isso não te domina e não te escraviza. E aí você tem o arbítrio restaurado, liberto, através de Jesus Cristo. Mas as pessoas lá fora estão como criaturas, não são filhas de Deus, não são filhos de Deus. Elas precisam receber este convite, esta oportunidade de responder com fé e falar, vem e siga Jesus para ter a real liberdade. Todo mundo quer liberdade, todo casamento quer ter uma liberdade, todo marido quer ter um pouquinho de liberdade, não é só para jogar futebol, o churrasquinho, as esposas, os filhos, os jovens, as crianças querem ter a liberdade. A Laurinha vira e mexe, quer fazer noite do pijama, quer mexer a rotina de casa. Todo mundo quer ter liberdade, a igreja, os ministérios vão ter liberdade de ir nas ruas, nas praças, nos trens, todos querem ter a liberdade, amados. Mas a real e verdadeira liberdade só pode ser encontrada em Cristo Jesus. Somente na pessoa dele, quando aquele jovem, ele recebe o convite. E aí Jesus, conhecendo o coração dele, havia algumas algemas. Mas Jesus fala, vem e siga-me. E o Senhor Jesus, ele fala para nós, vem e siga-me. Siga Jesus. Se porventura há alguma prisão, se porventura há algum tipo de algema, se porventura há algum pensamento, algum sentimento que tem aprisionado a sua vida, somente no caminho de Jesus, os fardos, aquilo que estava talvez nos carregando, você vai deixando para trás. E no momento que nós reconhecemos isso, somos livres em Cristo Jesus, o Senhor nos livra da morte. Romanos 8 fala assim, portanto agora, já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, por meio de Cristo, a lei do Espírito da vida me libertou da lei do pecado e da lei da morte. Havia uma sentença sobre a humanidade, sobre mim, sobre você, sobre a nossa família. Havia uma sentença, havia um julgamento, havia uma dívida, havia uma culpa, amados. Mas somente na pessoa de Jesus Cristo não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aquele jovem, ele era religioso, ele era muito rico, mas ele não estava em Cristo Jesus e ele teve a oportunidade. Você está em Cristo Jesus e a sentença da morte, a sentença do pecado não está sobre você. Nós somos livres das algemas. Abra comigo lá em Colossenses 2, verso 28. Colossenses 2, verso 8, perdão. Livres das algemas. Colossenses 2, verso 8 fala assim, amados. Tenham cuidado para que ninguém os escravize com a filosofia vã e enganosa que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares
elementares deste mundo, e não em Cristo. Verso 9, pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E por estarem nele, que é o cabeça de todo o poder e autoridade, vocês receberam a plenitude, amados. Louvado seja Deus. Quantas vezes, amados, pessoas estão na igreja como aquele jovem, cumprindo suas tarefas, cumprindo os seus talentos, os seus dons, mas parece que algo está roubando o coração, algo está roubando a mente. Aqui, Paulo ele fala justamente sobre isso, que ninguém venha escravizar você com filosofias, com pensamentos, com o espírito de engano. O espírito do anticristo, o espírito do engano tem adentrado muitas vezes na igreja, com pensamentos, com divisões, com conflitos, que ninguém isso venha roubar o seu coração e a sua mente. Livre-se dessas algemas, livres da opressão. Lucas capítulo 4 fala assim, amados: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Não há opressão sobre a sua vida, não há condenação sobre a sua vida, não há sentença sobre a vida, porque a cédula ela foi rasgada na cruz através de Jesus Cristo. Portanto, não permita pensamentos, enganos, não permita andar como se fosse numa areia movediça, que você vai andando e de repente pensamentos, sentimentos vai consumindo você. E quando você vê, você está perdido. Mas somente na pessoa de Jesus Cristo há a verdadeira liberdade. Não permita nenhum tipo de opressão. Não volte às coisas passadas, a pensamentos elementares do passado, a velhas práticas. Não volte para isso. Aquilo que te condenava, aquilo que te aprisionava, não volte para isso. Pedro ele fala justamente sobre isso, que é como um cão que voltou para o vômito, como um porco lavado e voltou para a sujeira. Você está limpo, você está livre, você não está numa gaiola, você não está como um passarinho preso numa gaiola com a portinha aberta, mas ele é a síndrome do sequestro. Ele está há tanto tempo sequestrado que ele se acostuma com o cativeiro. Você é uma nova criatura. Os seus pensamentos, os seus sentimentos, as suas emoções, talvez a sua história, talvez a sua jornada, talvez a sua família. Você é uma nova criatura, você foi crucificado com Cristo, agora já não sou eu quem vivo, Cristo vive em mim. E você não está aprisionado, não viva numa opressão, mas volte-se para o Senhor. A queda, amados, sobre quando nós falamos sobre a liberdade que foi corrompida, Pedro ele fala isso, 2 Pedro 2, verso 19. Prometendo liberdade, eles mesmos são escravos da corrupção, pois o homem é escravo daquilo que domina. Há alguma coisa que tem te dominado? Há alguma prática? Há algum tipo de vício? Porque tem vícios ilícitos, mas tem vícios lícitos, legais, mas que tem causado talvez algum tipo de vício e tem roubado a tua liberdade. Talvez a internet, talvez a Netflix, talvez algum tipo de alimento, talvez algum tipo de bebida, talvez o café, talvez alguma prática que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. E talvez alguma coisa que você tem uma liberdade está te fazendo escravo dessa liberdade. Alguma prática, alguma coisa talvez possa estar dominando a sua vida. Quantos casais na pandemia tiveram problemas? O viver juntos tiveram problemas. As redes sociais, a internet, filmes, séries. As pessoas gastam 7, 8, 9 temporadas numa série. Alguma coisa, as pessoas viram a madrugada numa série, eu preciso terminar. Quando em alguns momentos eu vi que aquela série, aquele filme, estava causando um tipo de tensão, algum tipo de curiosidade, não quero ver o próximo episódio. Ou será que é só comigo isso? Acho que é só comigo isso, meu Márcia. Mas fica aquela coisa, não quero ver. Aí você vê lá o próximo episódio, aí você quer ver o que vai acontecer, aquela cena, o filme, a ação, o vilão vai morrer, não vai. A mesma história não muda. E quando você vê, passa 1, 2, 3 horas, às vezes passa um tempo longo, amados. E a liberdade, ela vai sendo, o inimigo ele faz de forma sutil.
O que é uma liberdade lícita, ele, de forma sutil, ele vai roubando o coração e deformando a casa, deformando a família. E quando você vê, você já não está na mesa com a sua família. Você não está mais com os seus filhos na mesa. Você não tem mais liberdade na igreja. Não, mas tem a série, tem isso, tem aquilo, tem tal coisa. E não há mais a liberdade até na igreja, amados. Isso é fruto do pecado, a queda, amados. Aquilo que estava no nosso passado, que parece que é um... A gente vai ler isso aqui. Até te convido, abra lá em Tiago, capítulo 4. Amados, olha que profundo, não só o que Pedro fala, mas ele faz conexão com Tiago, capítulo 4. Guerras, paixões que habitam em nós, sentimentos como um cavalo de Troia. Quando nós estávamos perdidos como criaturas, essas guerras nos dominavam. Essas paixões, vaidades, o amor ao dinheiro, o amor à liberdade que o mundo lá fora promove. O mundo lá fora fala liberdade, igualdade, fraternidade. O positivismo, a maçonaria, tantos movimentos estão na Paulista, estão aí movimentos políticos, filosóficos, ideológicos, querendo uma real liberdade, alguns direitos até sendo bons, mas na verdade há guerras e paixões dentro de si. E no momento que você está em Cristo Jesus, o inimigo, como esse cavalo de Troia, há alguma coisinha dentro do nosso coração. Como aquele jovem rico, religioso, cumpria tudo, mas havia uma coisinha dentro dele, havia uma semente dentro dele. E o Senhor Jesus conhecia o coração dele. E aí o Senhor Jesus, ele faz o convite para a real liberdade. Só que aquela semente roubou o coração dele. Ele podia ter pegado aquela semente, tirar e aceitar a liberdade de seguir a Jesus. Mas ele rejeitou esse convite maravilhoso. Talvez um convite único. Ele rejeitou a verdadeira liberdade. Ele estava aprisionado pela questão financeira. Talvez hajam guerras no seu coração. Talvez haja paixões no seu coração. Talvez seja uma semente que está germinando e talvez está tirando a tua liberdade e causando vícios. Eu não falo de vícios ilícitos, mas talvez vícios lícitos. Seja na internet, seja no entretenimento, seja em comida, seja na questão do dinheiro, talvez vício do trabalho, vício de tantas formas que se pode manifestar. Só você conhece o seu coração e o Espírito Santo conhece o teu e o meu coração. Portanto, amados, é tempo de vigiarmos e orarmos para que não deixar essas guerras e paixões a voltarmos às velhas práticas. Porque isso não deve mais nos dominar. E aí sermos livres dessa opressão, livres dessa angústia, em nome de Jesus Cristo, amados. Não viva, não volte aos velhos hábitos, porque nós fomos redimidos através de Jesus Cristo e temos a liberdade de servir. A liberdade de servir. E um texto tão conhecido, Gálatas capítulo 5, foi para a liberdade. Glória a Deus, amados. Podemos falar mais alto isso, amados? Foi para a liberdade que... Foi para a liberdade que fomos chamados, amados. Essa é algo maravilhoso. Gálatas 5, verso 13. Porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Pelo contrário, sejam servos uns dos outros pelo amor. Você não é escravo do pecado. Você não é escravo da guerra que talvez você luta hoje. Talvez você vá voltar para casa e talvez tenha um pastor que eu gostava bastante, ele falava assim que era um alien. Lembra do Alien? Estou entregando a idade, né? Quem gostava, na época fez muito sucesso, né? Mas lembra do Alien, que tinha um bichinho do Alien, que, né, aquela cena horrível, feia, né? Enfim. Mas parece que tem, às vezes, um alien que está dentro da gente e vai crescendo e mata a gente. São as guerras, são as paixões. Alguma coisa, às vezes, quer roubar o nosso coração. Você não é escravo do pecado. Você não é escravo dos seus sentimentos, talvez dos pensamentos lá fora, desse pensamento de engano, desse espírito de engano que quer aprisionar a igreja, amados. Às vezes o inimigo ele não quer tirar você da igreja. Aquele jovem, ele estava na igreja, ele estava na sinagoga, estava entre os judeus, mas o inimigo já roubou o coração dele. Podemos estar na igreja, podemos abrir o culto, pregar, dançar, fazer eventos, ganhar vidas, mas o nosso coração parece estar longe do Senhor. O nosso coração não está seguindo a Jesus. Por isso que é necessário examinar o nosso coração. A todo momento, amados. A todo momento. Paulo fala isso, aquele que está de pé, cuide para que não caia. E se for para ser escravo, amados, eu quero ser escravo de você.
Se você for para ser escravo, você seja escravo da pessoa que está ao seu lado. Quando eu falo escravo, não é um pensamento, talvez um senso comum, escravo, algema, algum sentido, mas de servir. É aquilo que Paulo fala aqui, nós acabamos de ler, possamos ser servos uns dos outros pelo amor. Se você for para ser escravo, seja escravo no sentido de servir, de se doar, de acolher e servir ao próximo. Essa é a verdadeira liberdade. Liberdade em Cristo Jesus, João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Verdadeiramente você será livre quando você está em Cristo Jesus, amados. As coisas passadas não nos dominam mais. Nós temos liberdades para servir e liberdade em Cristo Jesus. Louvado seja Deus, amados. E para concluir aqui, em nome de Jesus, foi para a liberdade que Cristo nos chamou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente ao jugo da escravidão. Não olhe para o passado, olhe para o Egito, olhe para as paixões do passado, para as guerras internas. Não volte ao jugo da escravidão, amados. Margens do rio Ipiranga gritaram independência, independência ou morte. Mas a verdadeira liberdade, amados, a verdadeira independência foi na cruz. Quando Jesus Cristo ele disse, está consumado. Essa foi a verdadeira independência, amados. Você não é dependente dos vícios, você não é dependente do passado, você não é dependente do pecado, da morte, talvez de algum tipo de opressão, talvez alguma coisa esteja te aprisionando, algum tipo de vício. Fala assim, Tiago, eu não consigo me libertar nisso. Somente na pessoa de Jesus Cristo nós podemos ser livres, amados. E precisamos ter coragem. Aquele jovem rico, ele precisava ter uma atitude e coragem para abandonar tudo, vende tudo, entrega tudo aos pobres e siga-me. Tinha que ter o que? Atitude e tinha que ter coragem. Nós conhecemos a história de uma mulher, fluxo de sangue, que ela estava aprisionada. Já há quanto tempo? 12 anos. Ela já viu uma prisão, acredito, uma prisão mental, uma prisão de isolamento, uma prisão na sua casa como mulher, com a questão do fluxo de sangue. Para a cultura na época era uma opressão. Havia uma prisão na sua mente, nos seus sentimentos, mas no momento que ela viu Jesus Cristo, aquele alvoroço, aquele movimento, Jesus Cristo passando naquela região, ela teve uma atitude, ela teve coragem, ela viu assim, ali é o meu momento da liberdade, ali é o meu momento de eu agarrar nele, nas suas vestes e ter a real liberdade, amados. Precisa ter coragem para abandonar algumas práticas, precisa ter coragem talvez para confessar algumas práticas, de você falar, ore por mim, interceda por mim, porque quando a gente confessa os nossos pecados uns aos outros, com a pessoa certa, a pessoa correta, amados, há perdão, há paz, há restauração, esse fardo sai. Não há condenação sobre a sua vida, mas precisa ter coragem. Precisa ter atitude, precisa ter iniciativa, precisa ter um esforço teu, amados. Por isso que você, neste momento agora, você é livre. Você não é criatura, você é livre, você tem a sua liberdade restaurada através de Jesus Cristo. E aí há um esforço teu e meu, há uma responsabilidade humana. Há algo que eu e você devemos fazer, que é o que? Se empenhar, permanecer firme. Paulo fala isso. Gálatas 5, verso 1, portanto, permaneçam firmes, permaneça firme, não recue, cuidado com seus pensamentos, vigie os seus pensamentos, vigie os seus sentimentos, às vezes coisas sutis do dinheiro, de uma fala, de alguém, um cargo, um título, alguma coisa, coisas materiais, coisas que o mundo lá celebra, que estão na Paulista, estão em Nova York, estão lá gritando por essa liberdade. O que eles gritam de liberdade não é o que o Senhor quer, não é o reino de Deus. O reino de Deus é seguir a Jesus Cristo, amados. As coisas do mundo, tudo que esse é material, tudo que é elementar deste mundo vai passar, amados. Mas, amados, aquela mulher, ela teve coragem, ela teve atitude. Ela viu um momento assim, esse é o meu momento, esse é o dia D. Teve um momento na minha vida que eu sabia que haveria um dia D, que eu tinha que fazer uma escolha. E eu fiz essa escolha. No momento eu falei assim, isso é passado, isso não me domina mais. Eu falei assim, eu quero viver. E eu sabia que eu ia, imagino como aquela mulher de fluxo de sangue, eu ia entrar num corredor e eu falei assim, eu quero seguir isso. E talvez
alguns vão me abandonar, talvez alguns vão me ignorar, talvez alguns vão me rejeitar, mas eu quero viver essa liberdade. E eu falei, Senhor, me dê força, Deus, me ajude para esse dia para eu ter coragem, para ter atitude, me ajude nisso. E amados, aquele dia quando aconteceu isso, não foi fácil, parecia que eu suava, mas Senhor, me ajude nisso. E o Senhor, Ele trouxe, deu atitude e deu coragem. Talvez para a sua vida, há alguma coisa que você esteja lutando. Alguma coisa que não seja fácil, mas peça ao Senhor coragem, peça ao Senhor sabedoria, aquilo que está te afastando da palavra de Deus, aquilo que te afasta da oração, aquilo que te afasta da comunhão, isso é um perigo, isso é algo que tem roubado a igreja. Não deixe isso te escravizar, porque você é livre. Você é livre. Onde alguma coisa nos afasta da palavra de Deus, onde nos afasta da oração, onde nos afasta da comunhão, é algo que está nos trazendo escravidão. Fique longe disso em nome de Jesus. E peça ao Senhor coragem, peça ao Senhor sabedoria e vá para o Senhor. Siga Jesus Cristo como aquele jovem. Ele teve a oportunidade, mas ele rejeitou. Mas aquela mulher do fluxo de sangue, ela viu a oportunidade e ela agarrou com unhas e dentes e ela foi livre. E ela foi salva em nome de Jesus. Porque o Senhor tem livramento à igreja em nome de Jesus. O Senhor, Ele dá liberdade à igreja. E onde o Espírito de Deus está, ali há liberdade. Salmo 34 fala, os justos clamam, o Senhor os ouve, e o Senhor livra todas as suas tribulações. Se há alguma tribulação, eu quero te convidar a você ficar de pé em nome de Jesus. Se há alguma tribulação, se há algum tipo de angústia, se há algum tipo de aprisionamento nos seus pensamentos, nos sentimentos, o Senhor, Ele livra de toda a tribulação em nome de Jesus. Eu quero orar por você, eu quero chamar aqui o Ministério de Louvor, já estamos encerrando. Agindo o Senhor, quem impedirá? Permita o Senhor agir na sua vida. É uma vida que vale a pena. Aquele jovem, ele rejeitou a oportunidade da liberdade, mas uma vida que vale a pena é seguir a Jesus Cristo. O fardo, a escravidão, o aprisionamento, tudo isso, amados, deixe para trás, deixe para o passado, não deixe dominar, mas é uma vida que vale a pena viver em santidade, vale a pena buscar ao Senhor, vale a pena tudo que era passado, amados, deixe para trás. Como Paulo fala, eu considero isso como, é uma palavra até forte, né, quando ele fala sobre isso, muito forte, amados, mas viva o sobrenatural de Deus, viva a liberdade em Cristo, Jesus Cristo, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, e se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu quero orar por você, aonde você está aí agora, curve a tua cabeça em nome de Jesus. Se você tem alguma questão, não importa a ordem, não importa o que for, mas alguma coisa que você reconhece que é uma luta interna, alguma coisa que talvez esteja te dominando, alguma coisa que esteja guerreando dentro de você, que momentos que você recua, você cede, talvez alguma questão do passado, alguma coisa que pode ser lícita, mas esteja te tirando a tua liberdade de tempo, tua liberdade com a tua família. A liberdade mais importante de é buscar ao Senhor, de orar ao Senhor. Aonde você está, faz um sinal com a tua mão, eu quero orar com você em nome de Jesus. Se há alguma coisa que tem roubado a sua liberdade, roubado o seu coração, pensamentos, sentimentos, eu quero orar com você em nome de Jesus Cristo. Onde o Espírito de Deus está, ali há liberdade em nome de Jesus. Faz um sinal com a sua mão. Eu quero orar por você em nome de Jesus, amados. No teu particular, tem que ter coragem, meu irmão. Todos estão com a cabeça curvada. Tem que ter coragem, como aquela mulher teve. Aquele dia eu tive coragem, eu falei, Senhor Deus, não importa o que acontecer daqui para frente, eu somente quero estar em Cristo Jesus. Eu somente quero viver a liberdade, eu quero ser livre. Isso não me domina mais, esses pensamentos não me dominam mais. E no momento, amados, que eu fiz essa escolha, eu aceitei o chamado de Deus. Eu fui livre, amados. Os pensamentos, sentimentos, eu fui livre. E foi maravilhoso, não foi fácil. Mas o Espírito Santo de Deus, Ele ajuda. O Espírito Santo de Deus, Ele capacita.
E o Senhor, Ele quer trazer liberdade para você. Ele não quer nenhum tipo de tribulação, de angústia, de virar as madrugadas de um lado para o outro, insônia, ansiedade, aflição, estresse, inquietações da vida. Por que andar inquietos com as coisas deste mundo? O mundo quer uma liberdade que nós não buscamos, nós somente queremos Cristo Jesus. Espírito Santo de Deus, o Senhor conhece a tua igreja, o Senhor conhece o teu povo, o teu rebanho, cada um aqui em nome de Jesus. Eu apresento cada irmão aqui, cada irmã aqui, Senhor Deus, que conhece a sua particularidade, conhece a sua caminhada, conhece a sua vida íntima. Espírito Santo de Deus, se porventura algum tipo de aprisionamento, se porventura algum tipo de algema, se porventura algum tipo de escravidão no pensamento, no coração, em algum tipo de prática, algum tipo de fala, palavras torpes, sentimentos, pensamentos enganosos, em nome de Jesus Cristo, ó Senhor Deus, haja liberdade na igreja agora. Espírito Santo, vem sobre a tua igreja, vem sobre cada coração aqui, trazendo liberdade em nome de Jesus Cristo, Senhor Deus. Traga, Deus, a libertação, qualquer tipo de vício, qualquer tipo de prática que tem roubado a liberdade de cada irmão aqui, em nome de Jesus Cristo, pela autoridade que é no nome do Senhor, eu repreendo em nome de Jesus Cristo todo espírito maligno, todo espírito de morte, todo espírito imundo, agindo nos pensamentos, agindo nos sentimentos, talvez agindo de forma no material, em nome de Jesus Cristo, que liberte agora em nome de Jesus Cristo. Vai embora toda ação das trevas, toda ação maligna, toda opressão, toda angústia em nome de Jesus Cristo, toda ansiedade, toda inquietação. Senhor Jesus, nós reconhecemos que só no Senhor somos livres e nós aceitamos o teu chamado, Senhor. Traga paz à tua igreja em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, ajude cada um aqui, Senhor Deus, dando coragem, dando ousadia, Deus, dando força e sabedoria para abandonar o passado, o pecado, talvez alguma prática, algum pensamento que tem causado escravidão em nome de Jesus. Ore ao Senhor, abra a tua boca, clame ao Senhor, confesse ao Senhor alguma coisa que talvez seja difícil no teu particular, aonde você está, verbalize isso, fale isso para o Espírito Santo de Deus, porque isso não te domina mais. Às vezes, amados, nós não conseguimos nem abrir a boca para você ter dimensão do que é escravidão. A escravidão nas algemas, algemas na boca que você não consegue verbalizar e confessar as culpas, confessar pecados, confessar algemas. Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, restaure a sua igreja, cure a tua igreja, liberte o teu povo, Deus, para que não venhamos ser como aquele jovem rico, religioso, mas o nosso coração esteja no Senhor e possamos responder com fé e somos livres, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Vamos louvar ao Senhor, vamos adorar ao Senhor em nome de Jesus Cristo. Aleluia, Deus, em nome de Jesus. Então liberta-me de mim, eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Então liberta-me de mim, eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. E eu passo a ser livre pra viver a tua vontade. Aleluia, glória a Deus, amados. Eu quero te convidar, você dê a mão para a pessoa que está ao seu lado. Quero chamar aqui o pastor Reinaldo, vai dar a bênção apostólica. Foi para a liberdade
que Cristo nos chamou. Lá fora vão falar que você é alienado, você é religioso. Quando eu comecei a me envolver com a igreja, assim, o Thiago virou religioso. Eu lembro que era jovem e um parente falou isso para mim: se agora você virou religioso, está alienado, só vai na igreja. As pessoas falam isso de você. Certamente você já ouviu isso muitas vezes. Mas foi para a liberdade que Cristo nos chamou. Você é livre. E nós temos a liberdade de adorar o Senhor em espírito e em verdade, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Tenha uma semana de vitória, uma semana de paz. Um domingo aí abençoado em família, em nome de Jesus. Deus abençoe, amado.